E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco inchado. E no vídeo de Prepara Teu Coração que eu vou trazer aqui a arte. Ah, é loucura, é drama. Não há palavras pra definir a partida que eu trago hoje pra vocês. Foi jogada ontem no Armagedon do Norway Chess entre Magnus Carlsen e Praggnanandhaa. E eu aviso, nós estamos vivendo no momento onde o melhor jogador da história do xadrez está jogando. Uma coisa completamente inacreditável. Quem não acreditar nisso é louco. É loucura! Não há outra definição. Prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos ao incrível do xadrez agora. E antes de soltar pra essa partida inacreditável, como vocês estão vendo, o Norway Chess tá pegando fogo em brasas e nada melhor para acompanhar um torneio tão quente como esse do que tá utilizando as camisas da Insider Attack T-Shirt, lá, uma camisa tecnológica, que para um torneio tão quente como esse, ela controla a temperatura do teu corpo. O tecido é super levinho, macio, agradável, uma camisa feita do tecido modal, dura muito mais que as camisas convencionais de algodão e tem várias vantagens tecnológicas, porque ela se passa no próprio corpo, o preto não desbota, ela controla a temperatura do teu corpo, é uma maravilha. E tu pode utilizar em várias atividades do dia a dia, como jogar xadrez, academia, trabalho, escola, faculdade, tudo cai bem com a Tech T-Shirt da Insider. Rafael, gostei. Como que eu faço para adquirir a minha? É muito fácil. É só clicar no link que tá aqui na descrição. E agora, a cereja em cima desse bolo. Se tu colocar o cupom do canal Chess12, tu ganha 12% de desconto. Corre lá, isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas, o Nuruga, terrível, contra Praggnanandhaa. Lembrando, é uma partida Armagedon, isso não tira em nada o brilhantismo e a insanidade do que a gente vai ver agora. Porque o Magnus, ele volta um pouco às suas origens, jogou um peão-dama e mais do que isso, ele botou um sistema London. O Magnus, os velhos tempos, é claro, ele foi alterado um pouco com o passar do tempo, ele não jogou a formação clássica da London com C3, ele jogou C4, se chama a London acelerada, não tem problema. O Nuruga tá acelerando. Bom, o Praggnanandhaa jogou com E6, passa o cavalo, passa o bispo, propõe a troca do bispo London aqui, o gênio indiano, o Magnus trocou e passou a dama para B3. Ele pressiona um pouco do centro, um pouco do flanco da dama, também é normal. O Praggnanandhaa defendeu com B6, segue o desenvolvimento, o roque é natural, bispo E2 e veio a troca em C4. Tudo dentro do livro de aberturas, nada foi inventado daqui. A6 jogou o Praggnanandhaa controlando o salto para B5, o Magnus fez o roque, cavalo D7 e torre D1, e depois de B5 e dama B3, forçado aqui do norueguês, o Praggnanandhaa joga C5 e aqui ele vai se libertando, saindo um pouco das amarras. É um lance libertador para as pretas, ganha bastante espaço. O Magnus trocou, retomou de dama o Praggnanandhaa, agora cavalo D4 centralizando, de olho nesse bispeto. Claro que o Praggnanandhaa não vai deixar o bispo de casas claras cair assim, pois a total reviria. Ele manteve o bispo em G6, bispo F3 e tá lá o Nuruga ativando suas peças pouco a pouco. A posição aqui é completamente empatada, tá? Ninguém tá melhor, ninguém tá pior. Aqui tá tudo certo. Torre A7 foi jogado, torre C1, de olho nessa dama, torre na cara da dama G5 jogou o Praggnanandhaa aqui. A gente começa a ver a magia dos dois lados, porque o Magnus jogou cavalo C6, é um lance ativo, ele fica de olho na torre e quer pegar o bispeto de G6, mas o Praggnanandhaa falou não. Aqui o Praggnanandhaa já mostra suas cartadas, olha, ele jogou cavalo E5, que cuidado. É um lance muito fino, venenoso até, eu diria nesse momento, porque o Praggnanandhaa tá sacrificando a torre em A7. O Magnus tomou? Não, jamais! O Magnus tomou em E5. Rafael, aqui capivarada, homem. Tu ainda diz que isso aí é o melhor. Cuidado, porque se o Magnus toma essa torre quase inteira, ele perde o jogo aqui, porque a ideia do Praggnanandhaa é tomar em F3, o peão de G tá cravado, rei H1, e aqui tu será imortalizado depois do lance cavalo G4. Tudo calculado pelo gênio indiano. Aqui são 7 pontos de vantagem para não tem defesa. Não há o que fazer. Se tu tentar torre F1 para defender cavalo toma F2, tu tá levando dama H4 e contra H3, cavalo G5, que vem sacrifício e vem mate. Rafael, eu não pensei em nada disso. Eu pensei muito mais simples. É só tomar o cavalo. Exato, mas daí tu leva mate em 1. Olha lá. Alguém pensou esse lance aí do outro lado. Rafael, eu não. Eu vi que era mate em 1, jamais. Não me engane. Alguém pensou em tomar esse cavalo em F3. Admita aí nesses comentários. Bom, o Magnus não entrou nisso. Ele simplesmente tomou em E5, que era o lance que ele tinha pra fazer. Dama toma E5, jogou o Praggnanandhaa. Agora A4. O Nuruga começa aquele xadrez posicional dele. Um xadrez mais tranquilo. Ele começa a botar pressão no flanco da dama. O Praggnanandhaa trocou, só que aqui o Magnus não tomou nem de cavalo e nem de dama.
ele jogou dama B6, pressionando essa torre. Ele quer tomar de cavalo no momento certo. Bom, o Pragna aqui jogou um lance ambicioso, que é dama B8, arriscadíssimo, porque ele propõe a troca das damas, entrar no final com o Nuruga é sempre tenebroso, mas o Magnus, curiosamente, ele não trocou. Ele aqui simplesmente tomou de cavalo em A4, ainda mantém a possibilidade, H6 está jogado, e depois do lance bispo E2, o Magnus começa a pressionar o flanco da dama. Mas, é como dizem, sempre que uma peça sai da casa que ela estava, ela passa a monitorar outras e deixa de monitorar as que ela monitorava antes. Rafael, tu tá ficando maluco, não tem problema. O cavalo agora ganha a casa de D5, lá o bispo não tá mais de olho nessa casa. Então o Pragna, pá, chapuletou, cavalo D5. Dá um totó na dama, todo mundo aguardava a troca das damas, mas não. O Magnus, ele não trocou, ele jogou dama D4 e manteve a dama no jogo. Bom, A5 jogou o Pragna, ganha espaço no flanco da dama, cavalo em C5 manobrando por aqui, e dama B6, e aqui é um momento muito importante. Começa a surgir nesse momento um tema tático que ainda não dá para ser aplicado, que é cavalo toma E6. Olha que interessante isso. Por quê? Se tu puder jogar cavalo toma E6, o cavalo ele defende a tua dama. Ou seja, eu tomo aqui, se tu trocar as damas, eu retomo. Só que nesse momento não funciona. Por quê? A dama de B6 está muito bem defendida. Claro, se eu jogar um lance aqui como cavalo toma E6, por exemplo, tu não pode tomar de dama que tá caindo a torre, mas tu pode simplesmente tomar de peão. E aqui, pois entreguei uma pedra. Pois fico aqui no maior constrangimento. Nesse momento, o Magnus, ele percebeu que existe esse tema, mas ainda não tá funcionando. Ele jogou bispo F3, ele quer eliminar o defensor da dama em B6. Então, tá dentro, mais ou menos, das ideias táticas da posição. Torre B8 jogou aqui o Pragna, mantendo a dama defendida. E agora o Magnus elimina esse potro. E aqui ele joga B3. E olha a posição que vai sendo construída. O cavalo tá num posto avançado. E o cavalo defende o peão de B3. Está bem reforçado pela dama, pela torre. Ou seja, é um zagueiro terrível, porque tu não consegue nem avançar direito o peão de A4. Tu consegue fazer rupturas, trocas, nem nada disso. O cavalo tá muito bem, tá jogando mais do que o bispo de G6. O Pragna começou a minar agora esse cavalo no posto avançado, e aqui chegou o momento perfeito. Vejam como é a compreensão tática. Porque agora tu consegue executar o lance brilhante, que é cavalo E6. Rafael, pô, não acredito. O que está acontecendo aí? Ainda não está acontecendo. Vai acontecer arte aqui. Porque nesse momento, o que o Magnus quer realmente é entrar em um final. Assustador sempre, claro, vai jogar o final contra o Nuruga. Vocês sabem que aqui tu não tem jeito. Tu é forçado a trocar as damas. Por quê? Se tu simplesmente tomar o cavalo como a gente viu antes, eu posso trocar as damas e depois eu ganho essa torre. Problema grave. Outra coisa que pode acontecer. Se tu trocar as torres primeiro, tu leva mate. Ou seja, não dá pra recusar isso daqui. E se tomar de peão, de novo, eu tô trocando aqui e no final da linha tá caindo a tua torre em algum momento. Então uma posição muito complicada. O Pragna jogou o que ele tinha que jogar, que é trocar as damas. O Magnus retomou, só que agora o cavalo tá melhor do que tava antes. Olha lá, segura B3 e agora tá seguro aqui na casa de D4 por um peão. Então vamos jogar esse finalzinho aí. O tempo já apertando pros dois lados. Torre C8 jogou o Pragna, ele não quer ceder a coluna C. O Magnus veio agora atrás do peão de A5. Bispo C2, torre C1 e depois de bispo D3 aqui. O Magnus troca um parzinho de torres. E olha essa posição. Tu não pode tomar o peão de A5, senão tu leva mate aqui em C1. Claro que o Magnus estava de olho nisso. Ele já abriu um respiro que traz também segundas intenções. Ele quer trazer o rei pro flanco da dama. Ele já vai se adiantando no final. Torre C5 jogou o Pragna segurando o peão. E agora o Magnus começa a trazer o rei dele. O indiano ganha espaço no flanco do rei. Rei E1 manobrando. Ó, G6 e agora rei D2. Ganha um tempo no bispeto. E depois de bispo F5, o Magnus oferta a troca da sua, que surpreendeu todo mundo. Porque parece aqui que o Magnus quer empatar, mas não é bem isso. Fica de olho. Depois da troca, eles entram em um final que é de complexa avaliação. Por quê? A posição tem espaço, o bispo pode correr, mas tem algumas sutilezas. O peão de D5 tá numa casa clara. E isso tira muita mobilidade do bispo das pretas. Então vejam a compreensão. O cavalo tá bem centralizado e o que o Magnus vai tentar é ativar o rei de modo a tentar pressionar esses peões aqui. Mas claro, o Pragna vai defender. Olha como segue a partida. É um final completamente inacreditável. Bispo D7 jogou o gênio indiano, copando o cavalo, ou seja, não tem nenhuma casa ambiciosa que esse cavalo possa saltar que o bispo não tá pegando. E agora o Magnus começa a levar o rei dele como deve ser, rei B2. O Pragna vai trazendo o rei dele também, rei C3, rei E7. E agora,
como invadir a posição. Porque tem uma parede aqui, né? Uma parede que o rei não consegue passar. O Magnus vai abrindo os caminhos, joga cavalo E2 e quer trazer o rei por aqui. Mas o Pragna chegou a tempo, é rei D6, rei D4 e tá lá. Oposição dos reis, como progredir? Bom, nesse momento, o Pragna já vinha, claro, vendo que esse peão pode ser um alvo terrível, tá numa casa clara, o bispo não consegue defender, ele avança pra trocar. E depois da troca, agora parece que a posição tá completamente empatada. Foi possível ganhar uma posição dessa contra um jogador tão talentoso como é o Pragnananda, com os peões agora em casas claras, onde o bispo consegue manter a defesa. Vamos ver o que acontece daqui. O Magnus passou o cavalo para F4. Curiosamente, eu ficava de olho em cavalo C3, mas não. Essa casa aqui é muito fina, a gente vai entender o porquê, a profundidade do cálculo do norueguês. Porque, claro, ele ameaçou tomar D5, o Pragna defendeu, e aqui o Magnus joga H4. Muitos podem pensar, fixando o flanco da dama. Nada disso. A ideia do Magnus é passar um peão aqui no flanco do rei, vai ficar claro agora. Bispo A2 jogou o indiano e G4, e olha os problemas que surgem aqui. O monstro dos finais, assim, que ele não pode passar despercebido. O Magnus, ele ameaça ganhar um peão e fica com o peão de H passado. É um momento tão dramático e terrível. O Pragna trocou e agora a ameaça é jogar H5. E como que tu segura esse negócio? Como isso aconteceu? Foi ali. Parece que ele não tá fazendo nada, mas pelo contrário, a arte já está sendo lapidada nesse momento. Aqui é tão dramática e terrível a posição que o Pragna, ele volta o rei para C para segurar o H5 que as brancas estavam ameaçando. E ele larga o peão de D5 e fala, não tem problema. Eu jogo com peão a menos, ainda dá para defender tranquilamente. O Magnus tomou. Agora, rei E6 está jogado. E4, observem que o Magnus fixa o cavalo num posto avançado. Bispo B3 fica parado por ali. Cavalo F4 manobrando. Rei F6 e G5. O rei vai lá para G7, vejam lá. E também não é um lance fácil, porque agora o Magnus fixou completamente o flanco da dama. O mistério que surge nesse momento é como que tu ganha um final como esse. Fica de olho, porque o Magnus vai jogar exatamente como joga o Stockfish. É uma coisa impressionante como que ele vai ganhar esse final. Porque é que ele joga rei E5. Agora o Pragna fica parado, meio parado, não muito, né? Porque se tu se afastar do rei, o rei tá perdendo o peão de E4, só que o Magnus vai defender esse peão de cavalo. Ele joga cavalo D5, cavalo F6, olha lá. Defendeu aqui e o rei tá livre. Ninguém sabe pra ir aonde também. Pra onde vai esse rei? Olha o que vai acontecer. Rei F8 jogou o Pragna. Agora rei D6. Fica parado por aqui. Rei D7. Avança o rei o máximo que pode. Bispo B1 segue parado. E nesse momento, o Magnus joga cavalo D7. E depois de rei G7, ele avança mais um pouquinho o peão. Ainda não é claro como que ganha um negócio desse. Porque aqui não passa nada, né? Tá tudo defendido. Olha como vai seguir a partir desse momento. Bispo F5 jogou o Pragnananda, ele nunca pode tomar o cavalo, porque daí fica perdido. Um final de peões com peão a menos, tá perdido. Rei E7 jogou o Noruga, Bispo B1 sigo parado, cavalo C5 aqui começa a manobra. O Magnus vai pressionar o peão de F7. Nesse momento ainda não é tão claro por quê. Ele vai fazer isso, olha lá. Ele passa o cavalo para B7, passa o cavalo para D6, atacou esse peão, o Pragna defendeu, e aqui, é como eu digo, ele já tinha visualizado essa posição, ele sabia como ele poderia ganhar esse final. O Magnus joga outra bomba aqui e surpreende não só o Pragnananda como o mundo. O lance cavalo toma F7. Ele sacrifica a peça. E o incrível é que é exatamente como joga o Stockfish. Pois se não estamos vivendo na era do melhor da história, eu não sei o que é o Magnus. Porque aqui o Pragna tomou, e agora o Magnus joga E6 e depois de bispo G8 ele joga rei D7 e o gênio indiano aqui abandonou essa partida. Porque não tem mais como defender a promoção. Tu vai ter que sacrificar o bispo, mas sacrificando o bispo, tu perde o final porque tem um peão a menos e vai ficar com muito mais, aqui são 2 passados. Fim de jogo, ele é terrível! E tá no ar a precisão desta pelé, que pra mim é de arrepiar. Aí eu me arrepio com um final como esse, coisa incrível. O Magnus jogou como uma máquina, terrível, próximo de 94%. Fez esse lance brilhante que é cavalo E6, mas eu considero muitos outros lances muito mais sensacionais do que simplesmente esse cavalo E6. Tudo bem, esse foi um ótimo lance, uma coisa assustadora, mas como ele ganhou aquele final, que era empatado, hein, contra o Pragna, uma coisa assim de outro planeta. O Noruga não é desse planeta. Eles estão entre nós. Fica de olho no resultado atualizado
do Norway Chess, o Magnus segue na liderança, meio ponto na frente do Nakamura, seguido de Praggnanandhaa, Firouzja, Caruana e Jing Liren, que não vem numa boa fase, pois vai perdendo uma e depois perde de novo. Parece eu jogando os meus blitz ali no rumo aos 2.500. Agora, se tu gostou da análise, tá curtindo a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.